Olá, sejam muito bem-vindos. Essa aqui é uma Tech Talk interna. Eu estou aqui com o Yuri na chamada e a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona o nosso CloudFront aqui no Me Salva, tá? Então, vamos lá. Então, a ideia é que eu estou entrando no nosso console da AWS, a gente utiliza SSO para entrar na AWS, então todos os usuários que acessam a AWS pelo Me Salva tem que acessar via SSO. E o SSO ele sempre obriga ali login e senha, mas ele também obriga que a gente utilize alguma ferramenta de MFA. Tá? Então, isso garante segurança para tudo que está sendo feito e a gente tem log para tudo quanto é lado, a gente consegue gerenciar ali o acesso de cada usuário. Aqui eu vou acessar aqui a plataforma de produção, mas a gente tem algumas plataformas, a gente tem aqui de desenvolvimento e a gente tem Sandbox. A Payer é só para o que centraliza os pagamentos. Então, produção são todas as nossas máquinas que estão ali sendo acessadas pelos estudantes, o nosso back-end, o nosso front-end e tudo mais. Desenvolvimento são as máquinas que ficam para Quality Assurance, ali, máquinas de homologação e tal, o nosso QA.missal.com, API QA e assim por diante. E o Sandbox é a nossa caixinha de areia para fazer merdinha, tá? Então, é a aplicação que a AWS nos permite, ela nos dá crédito para a gente testar projetos novos, testar metodologias novas, arquiteturas novas. A gente solicita para eles o que a gente quer fazer de alteração e a gente pode utilizar esse sistema. O login via SSO ele dura por 4 horas, então a sessão que é feita aqui não se estende e a gente pode... todas as credenciais mudam depois de 4 horas, o teu acesso é automaticamente desligado tem que entrar de novo, né, e validar de novo o MFA. Nesse caso aqui a gente tá querendo falar sobre o CloudFront. Tá? Então o CloudFront ele é a ferramenta de CDN da AWS. O CDN é uma ferramenta de cloud distribuída. Então, o que a gente faz hoje em dia é todas as requisições que chegam para MeSalva ou que chegam para cdn.mesalva.com, que são os dois principais que a gente usa em produção, vão chegar, por exemplo, cdn.mesalva.com, vai bater nesse endpoint. Esse endpoint ele é um centralizador de requests distribuídos. Então, se alguém está em Porto Alegre fazendo uma chamada para uma imagem do Me Salva, por exemplo, o logo do Me Salva, vai bater no centro no edge location da AWS mais próximo desse usuário e verificar, tem uma cópia do logo do Me Salva nessa edge location? Se não tem, vai para a próxima. As nossas imagens, todos os nossos conteúdos eles estão hospedados em São Paulo. Então, se tu está de Porto Alegre fazendo uma chamada para o logo do Me Salva, vai bater no centro de distribuição mais próximo de Porto Alegre, não vai encontrar, vai para São Paulo, encontrou, daí ele vai bater no S3, depois ele não encontrou uma cópia no CDN de São Paulo, ele vai de fato para a fonte, que é o S3. Então ele chega no S3, pega a imagem, bota um cache em São Paulo, bota um cache em Porto Alegre, ou no centro de distribuição mais próximo de Porto Alegre. Alguém que está no interior do estado do Rio Grande do Sul vai fazer a mesma coisa, vai bater no centro de Porto Alegre, que é o mais próximo, vai ver, tem uma cópia? Tem, então já vai retornar, não vai fazer todo o fluxo de ir até São Paulo, ir até o S3 e voltar. Tá? Então esse é o conceito base por trás de um CDN. Então, todos os assets do Me Salva, os JSONs, as imagens, CSS, qualquer arquivo estático que a gente não altera junto com os nossos projetos, eles estão hospedados no nosso S3 e com cache dentro do CDN. Todas as chamadas para mesalva.com, então mesalva.com/enem/redação, por exemplo, ali, que é o nosso projeto de landing pages, mesalva.com/app/ qualquer coisa, que é o nosso projeto de front do novo design system. Todos esses front-ends estão sendo acessados via www.mesalva.com e o www.mesalva.com ele é representado por esse CloudFront. Então, entrando nesse CloudFront aqui, a gente vai ver que qualquer um desses dois domínios ele é gerenciado pelo CDN. Ele tem algumas... A origem de tráfego
é essa lista de plataformas. Então, dependendo da URL, ele vai mandar para qualquer um desses projetos, tá? Então, dependendo da URL, ele vai mandar aqui para o projeto de Front LPs, dependendo da URL, ele vai mandar ali para o projeto da Supersonic, que é a nossa home, dependendo da URL. Inclusive, a nossa home ela não está nem hospedada na AWS, ela está hospedada no Heroku. Tá? E tudo bem, porque o CDN ele vai fazer essa camada de cache dentro da AWS e depois vai redirecionar para o Heroku. Todo o resto está sendo, de fato, hospedado na AWS. Essas são as origens de tráfego, tá? Então, mas as regras de o que acontece com cada URL está aqui nos behaviors, tá? Então, aqui tem todas as regras onde a gente determina tudo que está sendo acessado, tudo que chegar de requisição em /app ou /app qualquer coisa, a gente vai redirecionar para a origem front plataforma Next, ou seja, para o nosso novo design system. Seja se for com HTTPS, segue normal. Se for com HTTP, ele vai redirecionar para o HTTPS. Então, se eu chegar aqui em mesalva.com /app /painel, por exemplo, ou sei lá, matérias, se tiver HTTP ele automaticamente vai redirecionar o meu request para HTTPS. Tá? Então, cheguei aqui, ele botou HTTPS para mim. Tá? Então, todos eles estão com essa regra. Tá? Então, a gente não aceita nenhuma chamada para HTTP, mas a gente não quebra se a pessoa fizer uma requisição sem HTTPS. Tá? Então, ele sempre vai adicionar o certificado de segurança a qualquer um desses requests. Então, essa regra aqui é a regra para o /app. A nossa home, o /b ou /b qualquer coisa, ele acessa o projeto da Supersonic. Tá? Então, o projeto da Supersonic, como eu disse agora há pouco, ele está hospedado, nem está na AWS, ele está hospedado lá no Heroku, mas o CDN consegue redirecionar por baixo. Então, se eu chegar aqui em mesalva.com ou mesalva.com /b, que é o nosso teste AB e tal, isso aqui, na verdade, por baixo, ele está acessando uma outra URL lá que, eu posso até pegar aqui a origem direitinho. Ele está acessando esse cara aqui, herokuapp.com. Ele está acessando, na verdade, isso aqui, por baixo. Tá? Então, essa é a lógica do nosso CDN. Por padrão, qualquer CDN, ele bota aquelas camadas de cache que eu falei. Vai botar a camada de cache no edge location mais próximo que tiver da aplicação. Se não tiver, se ele tiver que pular entre edge locations até chegar na origem, ele vai criando cache no meio do caminho. Então, por exemplo, eu comentei ali, alguém que está em Porto Alegre ou alguém que está no interior do estado, faz uma requisição, vai para Porto Alegre, depois vai para São Paulo, depois vai para S3. Se alguém procurar, depois disso, se alguém fizer essa requisição de São Paulo, já vai pegar do cache, não vai bater no S3, porque ele já criou, mesmo quando ele foi de Porto Alegre para São Paulo, antes de bater no S3, ele também criou cache no caminho intermediário. Tá? Então, essas aqui são as regras para cada um deles. Então, /b ou a própria home vai para o Supersonic, /checkout, qualquer coisa vai para o nosso projeto de checkout, /gabarito, praticamente qualquer coisa, ele vai para o nosso projeto de gabarito, ou o Notenem também, que é um projeto de front-end que ele foi criado para o evento de gabarito do Enem. Então, tudo envolvido com nota. A gente também já pensou em colocar junto nesse projeto aqui o simulador SISU e tudo mais, mas a gente acabou não mesclando esse projeto ainda. As nossas landing pages antigas também estão aqui. Então, /LPs são os assets dessa landing page, das landing pages, mas o que mais faz diferença são o barra planos, barra indique e também o /enem, que eu acho que não tá aqui. Aqui, ó, /LPs. Ainda falta uma regra aqui e aí isso a gente tem que tratar, porque no default, caso ele não ache nenhuma regra, a gente tem a nossa antiga gestão de rotas. Que esse projeto aqui, que é o Front Proxy, ele fazia o trabalho que o CDN está fazendo. Tá? Ele fazia o trabalho de selecionar qual rota deve chamar o quê. Mas isso a gente tinha feito antes da gente usar o CDN para gerenciar tudo isso. E como a regra do /enem não está aqui, e eu sei que existe, por exemplo, o /enem /redação, por exemplo,
que é um projeto, que é uma página que está dentro do front LPs, deveria ter aqui uma regra, /Enem, ou / qualquer coisa, que chamaria para o front LPs. E não tem, então eu já estranhei. Temos aqui algumas regras que também são para o nosso antigo projeto. Então, qualquer coisa que esteja /Enem vestibulares, vamos para aqui para o /app, /matérias, qualquer coisa que esteja para dentro aqui do /Enem vestibulares, alguma coisa, ele vai ser algo que vai estar dentro do nosso projeto antigo. O nosso design system antigo do Me Salva. E aqui está a representação para isso. Então, /Enem vestibulares, qualquer coisa, ou /engenharia, qualquer coisa, vai acessar o nosso projeto antigo. /SSO é uma implementação que tá sendo feita dentro do front plataforma, que ela é feita principalmente para o fórum. Tá? Então, essa aqui é uma URL que, quando a gente chega lá no fórum de dúvidas do Me Salva, então, mesalva.com/fórum, ao entrar aqui, ele vai tentar fazer um redirecionamento pro mesalva.com/SSO, e isso a gente está com um problema agora, tá? Então a gente já identificou esse problema, então na verdade já identifiquei que ele está redirecionando com esse cara aqui a mais aqui tá dando errado. Então a gente já vai solucionar isso aqui na sequência. Mas o importante aqui era ter esse overview sobre como funciona o nosso CDN. Coisas importantes além disso, tá? Cada um desses CDNs que está aqui, por padrão, o CDN coloca aqueles caches que eu falei em todas as camadas. Para a gente não ter problema de cache muito forte na nossa aplicação, a gente normalmente, dependendo desses caras aqui, a gente está tirando as camadas de cache para determinadas URLs, porque daí, caso a gente faça alguma alteração de código e tudo mais, no deploy já funciona, já sai funcionando e tudo mais. Então, a gente tem que, de preferência, colocar o máximo de cache possível, desde que ele seja seguro o suficiente para que o site não seja... a gente altere faça uma alteração de código, e a gente fazer a alteração de código, quebrar alguma coisa, a gente poder reverter isso sem problema também. Tá? Então, a gente está desabilitando algumas ações de cache. No caso do CDN dos nossos assets, que a gente considera que são todos bem fixos e tal, a camada de cache está toda liberada e tal, tá tudo funcionando ao máximo. Então é sempre bom ter a camada de cache, a gente só tem que garantir que a gente não vai ter problemas com cache. Cache às vezes dá dor de cabeça. E falando em cache, a gente pode invalidar os caches também. Tá? Então a gente pode chegar aqui, a gente quer invalidar o cache, a gente fez deploy agora do /app, por exemplo, a gente teve problema ontem com o /app que o Fred subiu uma atualização nova pro front plataforma Next, e essas informações novas, essa alteração de código não estava sendo revertida ali no /app no Me Salva. E daí ele chegou aqui, criou uma nova atualização. Eu quero limpar todo o cache que tiver para /app, qualquer coisa. Só isso limpa todo o cache do CDN. O que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer uma varredura em todos os edge locations da AWS. Apaga todos os arquivos que tiverem aí de cache referentes a /app, qualquer coisa. Em Porto Alegre, em São Paulo, seja lá onde for. Então, no que eu faço isso aqui, eu vou apagar aqui porque não é problema fazer isso. Ele vai ficar aqui em progress fazendo essa varredura, tá? Então ele vai ir a aplicação edge location por edge location até que ele consiga apagar todos eles. Então é um processo que demora, porque ele tem que varrer cada um desses pontos, tá? Alguma dúvida, Yuri? Não, nesse momento não. Eu já tenho inclusive verificado algum desses pontos que você está verificando, passando por eles. Eu já estava ciente deles. Show. Perfeito. Show. Então, a gente pode aqui adicionar algumas restrições geográficas, já que ele vai botar algumas... ele vai atrelar alguns edge locations, a gente pode bloquear alguns edge locations, a gente pode bloquear, fazer regras, tanto regras de entrada como regras de saída. Inclusive, a gente consegue fazer algumas regras mais intensas ainda. Por exemplo, se a gente pegar aqui... vou pegar aqui esse de SSO aqui como exemplo.
Aqui a gente pode colocar, quando for fazer um request, passar por alguma função própria que é uma função JavaScript aqui do CloudFront. Então a gente pode criar aqui algumas funções. E daí todo request que chegar no CloudFront, ele vai passar por essa função antes de ir para a origem. Então imagina que eu recebi aqui barra SSO e lá dentro do meu projeto do front plataforma, essa URL é uma outra URL lá, tipo barra login. Então eu posso fazer com que sempre que eu receber um request em barra SSO, eu converta esse request para barra login no destino que eu estiver fazendo. Ou o contrário, antes de retornar a resposta para quem está pedindo, então quando eu chegar ali barra SSO, eu vou bater no SSO lá no destino do front plataforma e tudo mais, mas antes de me retornar a resposta lá para o front-end que tá pedindo, eu quero modificar essa resposta, eu quero adicionar um conteúdo nela, eu quero adicionar um header, eu quero adicionar um cookie, posso fazer qualquer coisa nesse meio do caminho. Tá? Então, tem outras políticas que a gente pode colocar aqui, a gente pode botar restrição de headers, fazer alguns redirecionamentos e tudo mais, por padrão do próprio CloudFront. E eu acho que, cara, esse é um resumo forte aí do que o CloudFront nos habilita, tá? Então, pode falar. Por favor, André, volta lá naquelas regras lá do distribution, da CDN, que você mostrou com relação aos arquivos mais estáticos. As regras lá, eu vi que tem alguns recursos de regra que são bem... Eu peguei aqui em algum deles só. Aqui. Esses aqui. Isso. Ali com relação aos caching. Não, foi nesse não, foi no CDN. Foi no CDN, no distribution do CDN. Que ele não tinha esses tantos recursos de... Eu não entendi. Volta lá no distribution. Tá. No CDN. Ah, tá. Isso. Aí vai lá em behaviors. Isso. Nesse ponto aí, ó, as opções de caching aí são bem mais... Pronto, layers, cache, setting. Tipo, normalmente o que se usa são as políticas padrões ali de gestão de cache. Tá, e daí o que acontece, por que tava com essa política específica aqui, que no caso padrão... Opa, cliquei de novo. No caso padrão de gestão de cache, não importa qual header tu está recebendo, não importa qual é a origem, não importa se tem query parameters, ele sempre vai considerar, por exemplo, no caso do CDN, deixa eu ir aqui no missal.com, deixa eu pegar essa imagem daqui, por exemplo, provavelmente ela está no CDN, apesar que o missal.com usa o projeto do... Ainda não virou, né? Não, mas não é nem questão disso, é que ele usa um outro projeto. Vou pegar aqui uma outra página, /Enem, /redação. Ele usa o projeto da Supersonic, essa aqui não. Tá? Então, o link, image header aqui. Então eu peguei aqui uma imagem, tá? Uma imagem, ela está em cdn.missal.com, tá? Se eu colocar aqui um parâmetro de URL, v igual a 2, sei lá, ele, por baixo, ele não fez diferença, para ele é exatamente a mesma URL, tá? Então, se tiver nas políticas padrões do CDN, não faria diferença nenhuma esses dois caras aqui. Desse jeito aqui, eu estaria tentando pegar um outro cache, mas a origem seria a mesma, tá? O que isso quer dizer por baixo dos panos? Eu vou fazer isso agora, tá? Vou fazer um exemplo nítido agora com isso. Vamos pegar aqui o S3. Vou pegar aqui o nosso me salva uploads. Vou criar aqui um arquivinho dentro de data. Tá, vou criar aqui um novo arquivo JSON. Melhor, dá para fazer isso. Vou criar dentro do app aqui. Dentro do app eu posso criar qualquer arquivo. Por exemplo, eu vou criar aqui lá no admin JSONs app
teste. Aqui. Já tem até um teste criado. Eu vou criar um teste. Eu sei que já. Teste Andrev. Tá? Então, vou criar aqui um arquivo. Teste CDN. Então, se eu chegar aqui, CDN, data, barra, app, barra, teste, andrev.json. Tá aqui o arquivo, tá? Então, eu acabei de criar o arquivo, ele tá aqui no nosso S3, tá? Então, certamente está aqui, teste Andrev, tá? Eu criei esse arquivo e se agora eu chegar aqui e modificar esse arquivo, vamos dar uma olhada no cache funcionando em tempo real. CDN, esse cara aqui vai mudar eu invalido o cache quando eu faço uma alteração por aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou subir esse arquivo escrito na minha máquina. Aqui o nosso admin ele invalida o cache. Eu vou tirar aqui, criar um novo arquivo. Ele já faz o upload e matando Isso. Isso. Então, teste andrev.json. Outro conteúdo. Tá. A máquina tá. Abrir o arquivo aqui no Finder. Tá? E vou colocar esse arquivo aqui no nosso S3. Aqui. Então é só arrastar para cá. Então, se a gente for... vamos ver todos os pontos. Esse arquivo aqui... Não, esse aqui é outro ponto Andrev, não. É teste... traço... Andrev, tá aqui. É traço, né? Eu botei com ponto. Botei outro arquivo. Vou voltar para cá, barra app. Soltar o arquivo de novo. Só vai daqui. Daí se a gente for ver pelo próprio S3, teste Andrev. O arquivo ele está nessa URL aqui, tá? Me salva uploads, .s3, AWS e tudo mais. Então esse aqui é o arquivo original, tá? Então se eu ver o conteúdo de fato que eu alterei, ele vai estar aqui. O nosso CDN ele vai estar com o arquivo cacheado, tá? Apesar de ele estar acessando esse mesmo arquivo, ele está cacheado, tá? Então se eu ficar recarregando aqui, ele não está batendo esse arquivo mais, tá? Então por isso que ainda está a versão antiga aqui do que a gente tinha escrito, tá? Se eu trocar as configurações padrões do CDN, se eu colocasse aqui um V2, ele não tá se portando com o parâmetro, viu? Então, não importa o parâmetro que eu colocar aqui, ele ainda está pegando o cache original para esse arquivo. Entendeu? Tá mutado, não sei se foi mutado para mim. Não, tá mutado. Foi eu mesmo. Então, o Add Location não surtiu o efeito, né, na ponta ainda, não entrega para o cliente a versão atual. Isso, ele só vai servir o cache desse arquivo. Tá? Daí, aquelas configurações que estão ali no CDN, agora perdi aqui, aquelas configurações que estão ali no CDN, elas são para dizer, tá, beleza, eu quero me importar com os query parameters ou não. Eu quero me importar com os headers dessa requisição ou não, porque eu posso, por exemplo, fazer essa requisição no Insomnia, aqui, em vez de fazer no navegador, eu posso chegar aqui,
criar uma nova requisição para esse cara aqui e trocar os headers, por exemplo. Eu quero aqui o header de content, sei lá, content accept, pode ser um accept aqui. Accept, que seja, sei lá, o text HTML e application. Ó, ele pegou outro conteúdo. Agora, ele, apesar de eu fazer a mesma URL, ele pegou aqui, como eu troquei os headers que estão sendo feitos para a requisição, ele trocou o conteúdo. Vamos ver se esse cara aqui tá pegando, ó, a mesma... Agora isso aí pode ser até cache também no teu navegador, né? Dá um Ctrl Sim. F5. Uhum. Não é, ó. Forçar. Não é, Ctrl Shift F5 ele não é cache no meu navegador, é cache no CDN, tá? Então, o que aconteceu aqui é que eu mudei aqui os headers que estão fazendo a requisição e daí ele está criando um outro cache, tá? Então agora ele está criando um cache diferente do cache que eu estou fazendo no navegador, porque os headers que o navegador manda são diferentes dos headers que o Insomnia está mandando. Inclusive, inclusive, se eu trocar aqui o conteúdo mais uma vez, outro conteúdo novamente. Então, se eu chegar aqui, lá no S3, salva uploads. A data app. Tá, vou botar esse cara aqui lá. No S3 mudou. Naquele original que a gente tinha feito não mudou ainda tá a primeira versão, tá? Aqui no Insomnia tá a segunda versão. Tá? Porque esse cara aqui tem um cache, esse cara aqui tem outro. Entendeu? Sim, entendi. Então, nesse caso aí, é para isso aqueles parâmetros, né? Para exatamente forçar ou não, ou permitir ou não. Isso aí. CloudFront. Agora o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui e eu vou invalidar o cache desse caminho específico. Invalidação de cache para barra app. Barra app? Não, vamos aqui. É para esse caminho aqui. Barra data, barra app. Android.json. Ele vai varrer cada um dos centros de distribuição, apagando o cache para esse arquivo. Tá? Então, assim que acabar essa invalidação aqui, vou esperar ele acabar esse processo, mas assim que acabar essa invalidação, eu vou recarregar o CDN original e o do Insomnia, e os dois devem ter a versão mais recente aqui do nosso arquivo. Entendi. Então, só enquanto ele está em progress aí, então, aqueles parâmetros lá que você colocou nas opções servem exatamente para isso, então, para você ter como definir qual é o nível, né, de cache que você quer e a partir de alguns parâmetros bem elaborados, né? É isso aí. Então, tu quer que modifique com header ou não? Tu quer que modifique com query parameters ou não? Tu quer que modifique, tu quer fazer alguma coisa com o request antes de passar para o destino? Tu quer fazer alguma coisa com a resposta do destino antes de passar para quem pediu a solicitação? Tu pode fazer tudo isso, tá? Então, aquilo que eu falei, tipo, se a gente, completou aqui, se eu recarregar aqui esse cara, eu espero que esteja na mesma versão aqui desse S3, tá? Então, vamos ver. Recarregando. Tá aí, a versão mais nova. Nesse caso aqui, a versão mais nova também.
Tá? Então, é assim que funciona o CDN, tá? Como um todo. Esse aqui é do início ao fim, assim, qual é a funcionalidade do S3, tá? Então, mais avançado que isso é só as funções mesmo ali. Então, colocar funções ali de entrada e saída ou gestão desses headers aqui mais elaborado, tá? Então, como eu falei, os headers ou query parameters, escolher ali quais query parameters que mudam o cache, quais não mudam, ou se todos eles mudam, se nenhum deles mudam. Os cookies também, quer que os cookies mudem o cache, não quer que mudem, e assim por diante. Tá? Então, de resto, acho que a base do CDN está toda explicada aqui. Ok. Ficou alguma dúvida? Por hora não, tranquilo. Show. Então, galera, essa foi uma explicação aqui de como funciona o CloudFront na AWS como um todo, tá? Então, o resumo de como a gente utiliza isso dentro do MiSalva. E se você quer saber mais coisas do nosso dia a dia aqui no time de desenvolvimento do MiSalva, se inscreve no canal, ativa o sininho que sempre tem vídeo novo por aqui. Forte abraço!